Bom, aproveitando que você falou do Díberes, a gente podia fazer uma demonstração do Díberes. Gente, o Díberes não tem mistério, é a mais fácil de tudo. Se você consegue emitir som pela boca, você consegue fazer a meditação Díberes. Essa não tem jeito, essa pode fazer qualquer horário também. Eu acho muito legal fazer à noite antes de dormir, porque a meditação Díberes, ela é como se fosse, imagina que tem tá entupido um cano. Aí você vai abrir para drenar e saiu aquilo tudo que estava entupindo o cano. Você conseguiu tirar, você botou um caninho ali, sugou tudo. E agora a água está fluindo. É isso que o Díberes faz na nossa mente. Porque se você for, existe umas técnicas assim de criatividade e técnicas de autoconhecimento. Se você para por, não precisa ser muito tempo não. 5 minutos, 10 minutos por dia para escrever tudo que vem na tua mente. Veio na sua mente, você escreve. Sem filtro, sem julgamento. Veio na sua mente, você escreve. Veio na sua mente, você escreve. Veio na sua mente, você escreve. Aí, se você der isso para uma pessoa que não sabe o que é aquilo, lê, primeira coisa que a pessoa vai ver, isso aqui é uma loucura. Foi escrito por uma pessoa insana. E é esse tipo de loucura que está na nossa mente. Vai acontecer a catástrofe, não vai dar certo, eu não aguento, eu não sou boa, e por aí vai, vão me machucar, eu não vou conseguir, e por aí vai. Quando você vê assim, quem é mãe, o filho sai de casa. Óbvio, gente, tem os perigos reais. Mas sai de casa, tocou o telefone, ai, acabou o mundo. É nesse tipo de energia que a gente vive o tempo todo, em pânico. E a mente não para, não para, não para, não para, não para. Tenta ficar sem pensar por 15 segundos. A mente não para. E o que o Díberes faz? Vai acalmar esse sistema. Vai dar um tempo para você. E como é que a gente faz isso? Pode? Pode. O Díberes é assim, é você falar uma língua que você não conhece. E pode fazer em pé também, para mover a energia do corpo. É isso. No início, gente, quando você começar a fazer o Díberes, é muito comum de você dar de cara com os padrões limitantes da sociedade. Estou fazendo muito barulho? Estou sendo ridículo? Esse negócio é de maluco. E por aí vai. Por que as meditações ativas fazem a gente abrir mão desses padrões? Porque de repente você olha e você diz assim, sim, eu estou sendo ridículo, eu estou sendo insana, porque eu preciso jogar essa parte fora. Eu estou absolutamente consciente do que eu estou fazendo. E exatamente para não ter que lidar com essa loucura que fica sobrecarregando o meu sistema, então eu vou tirar meia hora por dia para jogar a loucura fora. Para soltar a minha musculatura. Eu estou fazendo isso conscientemente. E estou vendo todos os subpadrões que tentam me impedir de fazer essa limpeza. E vou abrindo mão deles um a um. Quando eu comecei a fazer o Díberes, me ajudou bastante. Inclusive o Osho fala a respeito disso, porque tem uma outra meditação que tem uma estrutura parecida. Você olha e diz assim, eu não sei como fazer isso. Aí eu pensava assim, qual é a língua que eu não sei falar? Japonês. Então eu imaginava assim, se eu fosse um japonês samurai, como é que eu falava? Aí ficava... Aí eu já começava a achar engraçado.
Daí eu olhava para a história do riso, porque aquilo, na verdade, o engraçado, nesse momento, eu me sentindo inadequada e exposta. Aí eu intensificava. De repente, chegava uma hora que eu começava a entrar no automático. O que que é isso? Você começa a repetir os mesmos sons, sem se dar conta. Quando você começa a repetir os mesmos sons, você vai começar a ouvir o pensamento. Nessa hora, você tem que lembrar, não, eu tenho que sair do automático. Isso é o que eu não quero mais. Eu não quero mais viver no automático. Então agora eu vou ser uma mama italiana na feira. Aí eu mudava o personagem. Quando faltava personagem, aí eu falava, bom, então agora eu vou ser um macaquinho pulando a árvore. E com essa coisa, não só de mudar os personagens, mas inclusive de flutuar entre personagens e personagens animais, você começa a mover diferente no corpo. Você se mover como um samurai vai te buscar um determinado tipo de movimento. Mas se você é um macaquinho fazendo bagunça, já é outro. E num determinado momento, você vai perceber que essa multidão toda cabe dentro de você. E aí você percebe a grandeza interna e o quão desnecessário é levar tudo tão a sério. Aí os livros começam a ficar muito gostoso, porque você primeiro sai da repressão, né, do questionamento, da crítica, do julgamento, para um lugar de brincadeira, que vai abrir espaço para você começar a fazer o díveres e de repente sentir a emoção. E aí aquilo, eu vou contar uma história de corta-pulso, se a tristeza vier. Ou eu vou ficar mais, como a Ana fez, que é um negócio mais de raiva, mais de... E por aí vai. E de repente você olha e você, gente, isso é a maneira mais segura, mais tranquila, mais fácil de eu esvaziar a minha xícara. É muito prazeroso quando você chega nesse lugar. Porque aquilo é leve. E é um espaço que a gente conhece. Porque a criança faz isso naturalmente. Não teve uma pessoa que não fez isso quando era criança. Seja para parar de ouvir alguém que está enchendo o saco, seja porque não sabia falar mesmo, então ficava... A gente fazia isso. E aí, aquilo, você está chegando em casa. Que é exatamente o motivo de você estar meditando. Ana, você travou? Oi, você travou, Gente... mas acho que está voltando. Está voltando. O díberes é uma coisa que a criança faz e tem hora que como a gente não lembra assim, nossa, eu fazia isso quando era criança, não sabia nem sentar ainda, nem engatinhar. Não vou lembrar, né? Normalmente a gente não lembra. Mas isso está registrado no seu inconsciente. Então, até na hora que você está fazendo díberes, você pode acessar esse espaço, é comum. E de repente vou fazer díberes como uma criança. Aí daqui a pouco muda a energia. Gente, deixa esse monte de emoção que você segurou a sua vida toda sair e ir para você liberar isso que está te intoxicando. Está intoxicando sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho, seu corpo, seu sistema inteiro. E parece uma coisa de louco que a gente viveu em vários momentos da nossa vida. Deixa sair, porque você criar o ambiente, você pode fazer na cama antes de dormir, no quarto, na sala, enfim, não importa. Mas você criar o seu espaço para fazer o díberes é um local seguro para você descarregar. Porque você está exausta, porque está sobrecarregada. O díberes é uma ferramenta fantástica para você relaxar. Você tira a carga, pega aqui, ó. Mas aí você não. O incrível da meditação é isso. Eu tô com a carga aqui. Tirei a carga. Ai, relaxei. Que é o que a gente faz na nossa vida, né? Relaxei, mandei os filhos para casa da mãe. Aí, agora eu vou pegar a carga de volta. Na meditação, não. Quando você libera a carga, você liberou. Ela não volta mais. O que você ganha na meditação é
em camadas. Você vai juntando pontos. Quanto mais você meditar, quanto mais vai passar o tempo, você vai expandindo e integrando o seu ser. E cada vez que você expande, você não volta mais. Embora você possa ficar... Já aconteceu de eu ver, de eu estar com pessoas assim, ai, tô há meses sem meditar, voltou tudo para o mesmo lugar. E pega, volta, faz uma sessão. Lembrei, o corpo tem a memória, igual a memória muscular de quem malha há muito tempo, o corpo tem essa memória. Então, o que você ganha na meditação, você não perde. Você faz uma sessão, você já está ganhando. E aí, duas coisas sobre o Díberes. O tempo mínimo do Díberes, 15 minutos de Díberes, 15 minutos deita em silêncio. Gente, o silêncio é muito importante, porque você vai fazer uma reviravolta. Blá, 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 vai trazer um monte de coisa para cima. O silêncio é importante para você, para o seu corpo voltar, o batimento cardíaco voltar ao normal, a respiração voltar ao normal. E tudo, toda a emoção que você mexeu, a integrar, acalmar. Não deixa de fazer o silêncio. Ele é muito importante. Ah, eu vou fazer antes de dormir. Fiz o Díberes, deitei na cama na hora do silêncio e dormi. Não tem problema. Ali o corpo está integrando. Não tem problema nenhum. E a segunda coisa são os relatos de que algumas pessoas sentem enjoo quando fazem o Díberes. Eu também já senti algumas vezes. E nesse negócio do enjoo, eu lembro muito bem. Teve uma vez, cara, sabe quando você tá que nem você está se aguentando? Sabe aqueles dias que você olha pro espelho e você quer quebrar o espelho? Que ou tá uma raiva muito grande, ou tá uma tristeza muito grande, ou tá sei lá o quê, uma dor. Tem dia que você não se aguenta. Todo mundo conhece esse dia, não conhece? Pode colocar aí nos comentários que vocês vão ver. E aí, nessa época, eu morava com o namorado. Na época que eu lembro que aconteceu isso perfeitamente. Aí eu cheguei em casa e falei, o que que houve? Eu falei, vou pro quarto fazer Díberes, depois a gente conversa. Não era nada com ele, era coisa minha. Aí, enfim, fui pro quarto, fiz o Díberes, eu sentia o meu estômago revirando. E como se eu sentisse que eu ia botar para fora, não saía nada. Só saía o Díberes, saía só energia. Energia, palavra, palavra, palavra. Mas foi assim, o quarto ficou com aquela energia pesada enquanto eu estava fazendo. Daqui a pouco o silêncio integrou, tudo bem. Aí eu já saí outra, né? Aí quando eu saí do quarto, falei, olha, se eu chego em casa e jogo isso tudo em cima de você, ninguém merecia o que eu ia jogar em cima. E é isso que a gente faz. Ainda que sem intenção. Dani, quer falar alguma coisa sobre o enjoo? Quero. Gente, a gente volta ao ponto. O corpo, ele precisa receber e colocar para fora. A gente tem esse processo de troca o tempo todo. Como a gente vai distanciando da saúde, isso vai ficando cada vez menos eficiente. Quando você começa a meditar, é muito comum do corpo começar a colocar isso que está lá para trás para fora, de diversas formas. Por exemplo, quando você começa a fazer Kundalini, você vai suar, porque está fazendo um exercício. Conforme você vai fazendo, você passa do suar para o banhar de suor, que isso é uma forma de limpeza. Pode acontecer de repente, você ter dor de barriga, você ter uma descarga, porque o corpo começa a fazer a limpeza mais profunda. A coisa do enjoo vai também nessa direção, porque o nosso diafragma ele fica tão tensionado que quando você começa a fazer essa algaravia, começa a mexer com essa musculatura toda e começa a expirar mais, ele começa a mover. Com esse movimento, ele pode dar essa sensação de enjoo, porque
Quando ele se move, a tua respiração aprofunda. E a nossa primeira reação é a sensação de perda de controle. E aí volta aquela história, não é uma coisa consciente. Quando vem o enjoo e o medo, você não vê, você só tem a sensação física. Nessa hora, é lembrar, isso faz parte do processo. Usa o enjoo para... Sabe? Traz a expressão até no som. Aquela coisa de... Que sensação esquerda, porque realmente tem a ver. Enfim, eu não vou entrar muito nisso, nesse movimento, mas tem uma coisa de desagrado, de... Usa o corpo, usa o som, usa o movimento. Assim, em 99,9% dos casos é só uma sensação, não é algo que você vai ter que sair correndo para o banheiro para realmente pôr para fora. Se acontecer, sinto muito. Põe para fora e volta. E se trata com carinho, porque é uma grande limpeza. Mas não é comum. Normalmente é mais um movimento de adaptação física. Ajuda também nessas horas mover o quadril. Porque o quadril tem ligação direta com rins, isso e aquilo. E quando você move, você meio que quebra essa rigidez que está gerando essa sensação desconfortável. Enfim, da mesma maneira, quando você começa a fazer Kundalini com frequência, pode ser que você fique com dores musculares. E é muito engraçado porque as pessoas pensam, será que eu estou machucando? Não, exatamente o contrário. Se você está rígido, você não sente. Com a Kundalini, a musculatura vai se movendo e se acertando. Quando ela se move, sai da rigidez, você pode sentir o desconforto. E quando você entende isso, aí você tem aquela sensação, gente, tá doendinho, mas tá bom, porque eu estou progredindo. Você começa a ver de uma outra forma. E logo em seguida muda. Enfim, lembrem que a gente está fazendo a reconstrução da saúde. E o corpo vai buscar o que pode dentro do seu próprio sistema para aprofundar essa filtragem, que não é só a nível energético físico. Tem a ver com substâncias químicas, mesmo, é material. A gente tem um monte de toxina dentro do corpo que precisa ser limpo. E a meditação faz isso. Então, aquilo, dor de barriga, vontade de vomitar, suor frio, essas coisas às vezes acontecem. Faz parte e passa. Lembra, estou sentindo esquisito, intensifico o que eu estou fazendo. Porque aí eu dou energia extra para o corpo. E o corpo é muito rápido. Então, de repente, vem o enjoo, se você briga, você vai passar o tempo todo. Se você diz, não, ok, estou enjoada e dane-se, já passou. Porque aí você liberou medo, você trouxe consciência. Enfim, é sempre o esquema de vai a favor. Busca o lugar onde tem a liberação. E aproveitando essa coisa da entrega do vai a favor, eu acho que a gente podia terminar com a Nataraj, Ana. Ótimo, bem legal. Só